a nossa última aula síncrona, ela foi, deixa eu ver aqui, foi dia 16/7, né, que era sobre ciclos de gerenciamento de processo. De qualquer forma, eu já havia colocado para vocês aqui, não sei se já foi esse dia, não lembro. Aqui, né? Foi assim, foi depois da entrega do exercício avaliativo, do exercício avaliativo. Do exercício avaliativo 1, tá? Deixa eu ver se eu já corrigi o exercício avaliativo 1. Sim, tá, já tem as notas parciais ali. Tá. Então, pessoal, aqui a gente viu, depois do exercício avaliativo 1, né, nós tivemos essa aula, então, na qual nós falamos sobre maturidade de processos, e não sobre ciclo de gerenciamento de processos, né? Falamos sobre o MCBOK e sobre o SDPS, que são notações, que são modelos estipulados para fazer a gestão de processo final, na prática. Como é que nós fazemos a gestão de processo? Nós fazemos através do mapeamento de processos, que é uma forma de nós escrevermos o passo a passo das atividades e fazermos um sequenciamento lógico de atividades, que vai otimizar o meu processo de produção. Ou eu posso fazer também um fluxograma. E isso a gente viu nesta aula aqui. Aí depois nós tivemos aqui a aula sobre maturidade de processos no dia 22/7, certo? Que foi a síncrona, está os dois vídeos aqui, em que vocês puderam ver o processo em manufatura e serviços, os tipos de processo em manufatura e serviços, e também a maturidade dos processos, que a gente vai falar sobre o entendimento de que os processos, na verdade já foi a aula, né? Que eles evoluem ao longo do tempo. O mesmo processo, porque quando eu vou para dentro da organização, eu crio um processo, preciso fazer com que esse processo evolua, com que ele melhore, e esse processo todo vai se desencadear na maturidade do processo, em que eu vou ter etapas de melhorias ao longo do tempo, e também o amadurecimento desse processo no sentido de que eu vou iniciar com um determinado tipo de matéria-prima, com um determinado maquinário, com funcionários treinados para trabalhar daquela forma. Depois, eu vou melhorando esse processo e vou amadurecendo, vão entrando novas matérias-primas, porque o próprio processo de observação, o próprio processo de observação o próprio processo de observação o próprio ato, né? Não vou falar processo porque está sendo redundante, mas o próprio ato de observar as atividades, o conjunto de atividades das organizações, ele me propicia condições de melhorá-lo, e melhorá-lo não só no sentido do processo em si, das atividades, mas também de perceber que talvez uma matéria-prima diferente me proporcione um resultado diferente, uma otimização da qualidade do meu produto final, por exemplo. Não só, quando nós falamos em processo, não é só aquela etapa ali do passo a passo do desenvolvimento da atividade em si, né, da produção do produto ou serviço, mas também do processo como um todo, que vai envolver a qualificação da mão de obra, o treinamento e o desempenho dessa mão de obra, vai envolver a própria matéria-prima que está sendo utilizada ali no processo, e tudo isso visando a qualidade do produto ou serviço final, para que ele esteja em conformidade com aquilo que é desejado pela organização, em termos de política, em termos de qualidade, em termos de grau de conformidade, tá? Vamos estudar grau de conformidade na aula sobre metrologia, tá? Que vai vir ainda. Depois, aqui na semana do dia, na aula 12 e 13, né, na semana do 23 ao 29, do 7, a gente viu o mapeamento e fluxogramação de processo. Aí coloquei um vídeo que não era meu, aqui tá, esse vídeo aqui é um vídeo de um curso que eu fiz na Uninter. Ele é bem interessante, assim, o professor é meio estranho, mas ele é bem interessante porque ele consegue explicar, né? O que é o mapeamento de processos, como é que nós fazemos esse mapeamento, e também a questão da fluxogramação de processos, tá? Como fazer a fluxogramação? Não sei se vocês já chegaram a assistir esse vídeo aqui, pessoal. Eu coloquei esses slides aqui, tá? Só retomando essas aulas, tá, pessoal? Para fazer um apanhado. Então, aqui a gente tem
Deixa eu só mostrar para vocês aqui, o texto de apoio do mapeamento de processos. Em que está bem evidenciado como fazer um mapeamento de processos. Deixa eu aumentar aqui. Aqui, o que é um conceito de processo, que a gente já sabe muito bem, né, já está bem embasado, que é um conjunto de etapas que precisa ter um input, uma entrada, um processamento, uma saída e um feedback. Tá? Nós já vimos isso. Aqui há algumas notações de modelagem, que são símbolos, né, que é a simbologia utilizada para entender a sequência de atividades e o que está sendo desempenhado naquele momento ou naquela etapa do processo. Essa simbologia, nós chamamos de notações de modelagem, e elas são difundidas internacionalmente, tá? E isso a gente viu lá na aula do Guia BPM-CBOK. Então, nós temos uma simbologia específica, ela pode variar, tá? Dependendo da notação de modelagem adotada. Então, existem diferentes tipos de notações de modelagem, mas ela é facilmente entendida porque elas normalmente seguem um padrão. Isso a gente vai ver agora no site Drywall, que é aquele que é o site onde Dry.io, na verdade, né? Dry.io, onde nós podemos desenhar, é um site gratuito, já está lá no Moodle, inclusive, onde vocês podem fazer o desenho da fluxogramação, que é a atividade 2 que nós vamos fazer, tá? Então, essa técnica de mapeamento de processo, então, pessoal, nós temos aqui, técnica de mapeamento de processo, a simbologia, né? O mapa de processos é uma técnica de mapeamento padronizada pela ASME, tá? Que é American Society of Mechanical Engineers, que originalmente foi publicado por Barnes, em 1937, com o nome de diagrama de fluxo de processo. Tá? Então, o diagrama de fluxo de processo, quando vocês verem na literatura, ou diagrama de fluxo de processo, ou mapeamento de processo, é a mesma coisa, tá? São sinônimos. Aqui nós temos, então, um pouco da simbologia usada, né? Quando for um círculo, vai ser operação, que é quando existe a modificação de um objeto intencionalmente, ou seja, o processamento desse objeto. Tá? Pode ser um objeto, mas pode ser também, se for num serviço, não vai ser um objeto, vai ser o próprio serviço em si, tá? E a fase mais importante do processo, que é onde ela ocorre a transformação. O quadrado, que é uma inspeção, que é quando o objeto ele é examinado para identificação ou comparação com um padrão. Normalmente, ele vai se dar dependendo da fase de inspeção, né, da etapa do processo. Ela pode se dar durante o processo, a inspeção da qualidade e conformidade. E isso também a gente associa muitas vezes ao POCAIOC, tá? Se for, não sei se vocês já viram, em gestão da qualidade, o POCAIOC são instrumentos, são ferramentas que nós utilizamos para garantir a qualidade do produto. Normalmente, eles são ou moldes ou pinos que são instalados durante o processo de produção, que garantem que o produto vai seguir a mesma forma. Se ele não estiver em conformidade com aqueles pinos ou aqueles moldes, ele é descartado automaticamente, se for durante o processo de produção. Ou essa produção ela pode se dar no final do processo de produção, mas aí não tem como evitar o erro, né? Não tem como evitar o erro. Durante o processo produtivo, se eu detectar, são ferramentas de detecção, na verdade, né? Se eu conseguir detectar o erro ao longo do processo produtivo, eu consigo evitar que eu tenha um produto acabado com erro, com problemas com defeitos ou problemas de qualidade. Então, isso acontece ao longo até posso ver uma aula sobre POCAIOC, que isso é bem interessante, né? É um conteúdo de gestão da qualidade ou de Lean Manufacturing, tá? Do sistema de manufatura enxuta, mas seria bem interessante a gente ver que existem formas de nós evitarmos os erros ao longo do processo, tanto na etapa inicial do processo, quanto na etapa de produção, quanto na final. Mas na final é um problema, né? Não é um problema, mas é uma forma de inspeção. Mas eu tenho o nível de desperdício é muito maior, porque eu acabo já tendo o produto final acabado e muitas vezes eu não consigo fazer o reprocessamento dessa peça
para poder, poder utilizá-la novamente. Então, ela acaba sendo descartada, se o processo de inspeção da qualidade é no final do processo produtivo, tá? Então, é uma escolha, né, das organizações de fazer, né? Ela pode ser feita no início, ao longo do processo produtivo e no final, tá? Transporte. A seta, ela representa transporte, né? Objeto que é deslocado de um lugar para o outro, não considerado quando o transporte é parte integral de uma operação ou inspeção. Espera, então, quando o objeto está em espera, né? Dependendo, né? Se eu utilizo 2 ou 3 máquinas diferentes, esse processo, ao ser transportado de uma máquina para outra, ele pode estar em espera, porque normalmente os ciclos... Eu já comentei isso em aula com vocês, né, pessoal? Eu tenho 1.000 produtos da unidade A, isso foi até na última aula, se não me engano. 1.000 produtos da unidade, 1.000 unidades do produto B e 1.000 unidades do produto C, eu não vou produzir as 1.000 unidades do A para depois produzir as do B e as do C. Muitas vezes, quando eu chegar lá a produzir as 1.000 unidades do produto C, eu já estou em atraso, porque eu tinha que entregar, eu tinha um pedido de 300 unidades do A, 300 do B e 300 do C. Então, se eu tenho um pedido que é para daqui a uma semana, de 300 unidades A, 300 B e 300 C, eu vou produzir 300 do A, 300 do B e 300 do C. Não vou produzir as 1.000 unidades de cada um por vez. Isso a gente chama de sequenciamento lógico de tarefas. E isso muitas vezes vai necessitar de troca de peças de máquina, troca de operário que manipula uma máquina para diferentes tipos de produto, por exemplo. Vai indicar perda, que é o tempo de setup de produção, que nós chamamos. São perdas que nós temos de tempo ao longo do processo produtivo para fazer manutenção, para fazer readequação de máquina, para fazer troca de matéria-prima dentro da máquina, de uma máquina para outra. Isso tudo acarreta em perdas de tempo. Se eu perco tempo, vejam, né, a lógica de tudo isso. Se o processo ele é feito para eu otimizar o meu processo produtivo, para eu conseguir produzir mais em menos tempo e com qualidade, se eu tô exibindo para vocês aqui. Tá exibindo. Se eu acabo perdendo esse tempo, eu perco a lógica toda, né? Eu acabo perdendo a lógica do meu processo produtivo. Então, o ideal é nós termos um sequenciamento de tarefas organizado para eu poder também, observando a minha demanda, observando os meus pedidos e os meus prazos de entregas de produtos, organizar o meu processo produtivo. Tá bom? Então, mapeamento de processos, então, aí também nós temos aqui o triângulo invertido, que vai representar o armazenamento, que é quando o objeto é armazenado sob controle. Então, essa etapa do armazenamento, ela pode se dar tanto no ingresso da matéria-prima na fábrica, que é quando ele chega na fábrica, e também pode se dar no final, né, do processo produtivo com o produto acabado, tá bom? Então, o armazenamento ele pode se dar em 2 etapas. Se for um sistema Lean, por exemplo, eu posso ter armazenamento ao longo do meu processo produtivo, porque aí o sistema Lean, ele produz, nós chamamos de supermercado, né? Que são, os produtos, eles não são totalmente acabados, eles são feitos por etapas. E aí, como o sistema Lean é um sistema puxado, ou seja, ele depende, para finalizar o produto final, ele depende de um pedido, então, normalmente, eu vou ter uma série de produtos, nesse supermercado, que eles chamam, né, que seriam o armazenamento desses produtos semi-acabados, eu vou ter uma série de produtos ali armazenados, tá? Em etapas diferentes do ciclo de produção. Bom, um exemplo de mapa de processo, então, pessoal, na primeira coluna aqui, nós colocamos a sequência das atividades, tá? Nas colunas seguintes, as atividades, na primeira coluna aqui, então, aqui, ó, atividade, a gente escreve as atividades. Então, solicitação na secretaria, preenche formulário, vai ao banco, aguarda na fila do banco, realiza o pagamento, retorna, entrega o comprovante, confere a documentação, certo? Essa aqui são a sequência de atividades que vão ser desempenhadas. Nas colunas seguintes, as atividades representadas pelos seus símbolos, e aí a ordem que essas atividades elas vão ocorrer.
Analisamos da seguinte maneira a solicitação da secretaria, na secretaria. É operação, espera, transporte, inspeção e armazenamento. Não necessariamente serão utilizados todos os símbolos desse mapa, tá bom? Eu vou utilizar somente aqueles que eu for utilizar, tá? Por que, pessoal, isso aqui? Porque isso aqui, normalmente, vai ser uma forma... por que só não escrevo? Tem que estar lá representando simbolicamente, né? Tá por meio da simbologia. Porque isso aqui é uma ferramenta visual. Então, ela facilita, durante o processo produtivo, ela facilita com que a gente... E vejam que isso aqui é um serviço, na verdade, não é nem um processo de produção de um bem, de um produto, né? É uma prestação de serviço aqui. Ela facilita com que eu visualize o que eu tenho, o que deve ser feito, tá? E qual é a ordem dessas atividades. Então, definido, né, nós marcamos, por exemplo, um X no encontro das colunas. Um X que vai marcar a ordem dessas atividades, que essas atividades elas vão acontecer. Fazemos isso para todas as atividades e unimos os pontos e temos um mapa de processo desenhado. Um mapa de processo ou diagrama de processo. Então, nós fazemos desta forma, tá? Mapeamento de processo. O foco que se dará será na melhoria do processo e na satisfação do cliente. Segue agora o processo com as melhorias. Então, esse aqui, pessoal, é o processo inicial, que é como estava acontecendo antes, tá? Antes do mapeamento de processo. Quando chegaram lá na empresa, fizeram esse desenho de processos aqui, que era como estava acontecendo o processo em si. Depois do processo de melhoria, nós conseguimos perceber que teve uma otimização. Olha a redução no número de tarefas nesse processo. Aqui são quantas? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 tarefas. Essas 8 tarefas, após serem processadas inicialmente, aqui desenhadas nesse mapeamento, mapeadas no caso, conseguiram diminuir para 4 tarefas. Nada deixou de ser feito. Apenas se reduziu o número de tarefas, pensando racionalmente naquele ciclo de tarefas que estava ali, tá? Então, analisamos o mapa inicial e verificamos que, eliminando a ida ao banco para o pagamento, melhoraria o processo, e colocou-se um banco para recebimento da matrícula na própria escola. No novo processo com a melhoria anotada. Olha como é que ficou. Solicitação na secretaria, preenche o formulário, realiza o pagamento ali mesmo, não precisa ir no banco, confere a documentação. Então, nós conseguimos, otimizando, tomando uma iniciativa, né, que foi instalando uma unidade do banco, né, um banco para recebimento da matrícula na própria escola, sem ter que ir ao banco, uma unidade, né, bancária, conseguiu-se reduzir drasticamente aqui o número de atividades que os pais desenvolviam para fazer a matrícula dos seus filhos na escola. Certo? Então, vejam que muitas vezes nós conseguimos diminuir, a partir do momento que nós percebemos, a partir do processo mapeado, nós conseguimos perceber o que pode ser melhorado em todo esse processo. E aí conseguimos, ou, por exemplo, hoje em dia a gente tem a internet, nós temos Pix, nós temos uma série de ferramentas que nos auxiliam, nesse caso aqui, né, desse processo, que podem nos auxiliar a melhorar o processo. É assim que ocorre a melhoria do processo. É assim, é aquela velha melhoria contínua que eu venho falando nas últimas aulas, né? Tá, mas como é que ela ocorre de verdade? Ocorre assim. Primeiro a gente faz um mapeamento de como está, um mapeamento ou fluxogramação, de como está a situação real, o status da atividade hoje, do processo hoje, observamos o que pode ser melhorado e implementamos um novo processo em cima, ou mapeamento, ou fluxogramação, né? Implementamos um novo processo que vai ser otimizado a partir das adequações que forem sendo feitas. Às vezes, pode ser a compra de uma máquina. Às vezes, pode ser a eliminação de uma máquina do processo produtivo. Quando, por exemplo, eu adapto duas máquinas, as funções que duas máquinas desempenham em uma só. E aí, então, eu consigo otimizar o meu processo, tá? E assim a gente vai fazendo o ciclo de melhorias contínuas. E mais? Considerando a comparação antes e depois da melhoria realizada. Então, olha só, o número de operações na primeira forma do mapeamento de processos eram 4. Na segunda, 3. O número de esperas era 1. Na segunda forma, não teve nenhuma espera.
O número de armazenagens não tinha nenhuma armazenagem, era serviço, né? Então, continuou zero, os dois. Número de inspeções era 1 na primeira forma e também se manteve 1 na segunda forma. E o número de transportes foi 2 na primeira forma e zerou, né? Porque ninguém precisou se deslocar ao banco, nem ir, nem voltar. Então, essa etapa foi eliminada do processo na segunda forma. Considerando agora que tenhamos os tempos e a distância percorrida na primeira forma antes das melhorias. Tá? Então, aqui, o tempo para cada uma das operações. Aqui na primeira operação, o tempo era 5 minutos e a distância era de 1 metro. Na segunda operação, era 8 minutos, mas não precisava se deslocar. Na terceira operação, isso na primeira forma, tá, pessoal? Aqui no processo, quando ele foi desenhado inicialmente. Eu vou tentar colocar os dois na mesma... Acho que não vai dar para colocar os dois aqui junto para a gente comparar. Não. Até dá, se eu der um Enter aqui. Aí a gente tenta colocar os dois na mesma... Só para a gente conseguir, só para a gente conseguir observar, tá? Então, aqui no primeiro desenho de processo, eu tinha diversas operações, né? Eu tinha a primeira operação, segunda, terceira e quarta. Espera e inspeção, que era no momento do banco ali. E o pai ia ao banco para fazer o pagamento da matrícula. Depois, tinha que retornar e, então, realizar a matrícula. Então, todo esse processo aqui, eu demorava o tempo de 65 minutos por uma distância de 800 metros. Já na segunda atividade, eu eliminei as etapas de transporte, eliminei uma série de atividades, de série de operações aqui. Então, eu fiquei com tempo de operação de 24 minutos, diminuiu mais que a metade, e a distância de 4 metros, porque, na verdade, a pessoa não precisou nem se deslocar, né? Somente ali dentro da escola, para fazer a matrícula, tá bom? Então, vejam quanto otimizou esse processo, em termos de, não só do desenho do mapeamento, tá, desse processo, ou do diagrama, não só em termos de quantidade de operações que foram diminuídas, mas também em termos de tempo e distância percorridas. Certo, pessoal? Isso aqui é um exemplo de serviço, mas a gente pode levar para a indústria também, chão de fábrica. Por exemplo, como eu organizo meu chão de fábrica? Como eu otimizo a distância que os funcionários vão percorrer dentro da fábrica? Por exemplo, para se deslocar até o almoxarifado e pegar a matéria-prima que vão utilizar no processo produtivo do dia. Hoje em dia, nós temos carrinhos, nós temos funcionários que fazem esse transporte. Eles só fazem esse transporte para evitar que o operador de máquina tenha que sair dali, abandonar o seu posto, descuidar da máquina, muitas vezes perder a atenção, né, da máquina, ou do processo produtivo manual que está sendo desenvolvido ali, perca tempo de produção. Então, tem uma pessoa que só faz o abastecimento dessas estações de trabalho, que diminui muitas vezes o tempo, né, de deslocamento dentro do ciclo produtivo. A questão também que eu tenho de uma máquina para outra, por exemplo. Por isso que muitas vezes nós utilizamos o arranjo físico celular, porque o arranjo físico, que nós vamos ver, também tem uma aula sobre arranjo físico, que não aconteceu ainda, mas vai acontecer, que é muito importante. O arranjo físico, dentro da organização, é extremamente importante, porque, claro, que muitas vezes ele vai depender do tipo de produto que está sendo produzido, mas o celular é aquele em que eu tenho conjuntos de células, que somente essas células produzem 2 ou 3 produtos nessas células. Então, eu posso ter 10 células dentro da organização. Claro que isso vai exigir um número de maquinário maior, um número de funcionários também, né, para atender cada uma dessas células. Mas vejam que eu tenho, dentro dessas células, são conjuntos isolados dentro das organizações, dentro do chão de fábrica, que produzem do início ao fim o seu produto, seja ele 2 ou 3 produtos únicos. Isso permite uma otimização muito grande, porque cada célula ela vai produzir uma quantidade X de produtos do início ao fim. Eu não preciso estar me deslocando de uma máquina para outra, ou percorrendo grandes distâncias, né, dentro do processo produtivo, tá?
Então, isso é bem interessante. É uma forma, tá? Não é a melhor. Não existe uma forma, o melhor arranjo físico, o melhor tipo de, ou o mapeamento é melhor que o fluxograma, não. Tudo vai depender do tipo de produto ou serviço a ser fabricado. Por exemplo, o arranjo físico para construir um avião ou navio, por exemplo, é o funcional, que é quando o produto fica centralizado e todo mundo vai lá, se desloca e fica se deslocando no sentido de atender ao produto, que é o avião. Eu não tenho como fazer um avião em uma unidade, em um arranjo físico celular, porque ele na verdade, não é funcional, ele é posicional, porque o setor produtivo ele fica voltado a uma única posição, que é aquele avião. Até eles não terminarem um único avião, eles não têm como fazer em linha, né? Como os carros, por exemplo. Porque o avião é muito grande, não teria como colocar ele em cima de uma linha e ficar passando ali e as pessoas vão trabalhando nele. Não. Trabalha assim em um único avião, do início ao fim, até encerrar o ciclo produtivo, até terminar o produto. Em função, né, de que o produto que está sendo produzido necessita desse tipo de processo. Demora muito tempo para construir. Não posso ficar construindo 10 ao mesmo tempo. Tá? A não ser que, claro, se eu tenho espaço suficiente para fazer isso e tenho uma grande equipe que possa fazer isso, tá? Até, se eu não me engano, tem ali na última aula, né? Vou até abrir os slides aqui, pessoal. Vou até abrir os slides para ver, para a gente ver isso que eu estou falando para vocês, tá? Para não ficar só no campo das ideias. Tá aqui, ó, nos slides processos em manufatura e serviços, tá? Para quem não assistiu, então vou passar. Ó, nesta aula aqui, não vou explicar, tá? Só vou passar os slides. A gente viu os tipos de processo em manufatura, que podem ser processos de projeto, tá? Que esse aqui é o arranjo físico posicional, tá? Que eu falei para vocês, onde os aviões eles ficam estacionados aqui, eles ficam estáticos. Tá? Não é uma linha de produção como, por exemplo, dos carros, que ela vai se movimentando e aí as pessoas vão só fazendo as agregações de valor ao longo do processo produtivo. Não. Ele é estático e ele acontece aqui todo. Vocês vejam que tem várias equipes aqui que trabalham em cada um dos aviões. Esse aqui é o arranjo físico posicional. Não está nessa aula os arranjos físicos, tá em outra já. Em outra aula, mas aqui a gente já consegue perceber o quanto os processos produtivos dependem dos arranjos físicos, dependem da questão da metrologia, de grau de conformidade, tá? Depois, por processos de jobbing, que aí é por peça que é feito, tá? Processos em lotes, que aí é grandes produções, manufatura, produção de roupas, calçados. Processos de produção em massa, como, por exemplo, dos carros, tá? Fabricação de automóveis, eletrodomésticos, possuem como característica o alto volume e a baixa variedade. Esse também, né? Alto volume e baixa variedade, ou seja, eu não consigo produzir... quando eu produzo em massa ou em lotes, eu não consigo ter variabilidade de produto, ou seja, meu produto, eles produzem só calça preta, só camisa branca, em grandes lotes, né? Então, eu não tenho como ter camisas de diferentes cores, então são grandes lotes de produção, tá? Claro que aí eles vão gerar os ciclos na reprodução. Por exemplo, na manhã eles vão construir, vão trabalhar somente com calça preta. Depois eles vão trabalhar com as calças vermelhas. Não conseguem trabalhar com diferentes cores, por exemplo, ou diferentes modelos ao mesmo tempo. Tá? Primeiro é só o modelo A, depois só o modelo B, depois só o modelo C. Ou a cor A, a cor B, a cor C, tá? É assim que produz por lote, tá, pessoal? É a mesma coisa dos carros, tá? É a mesma lógica de fabricação dos carros. Os processos contínuos, ou seja, eles nunca param. Normalmente eles são associados a exemplos, né? Petroquímicas, fornecimento de energia elétrica, fabricação de papel, celulose, tá? E também os tipos de processos em serviços, que são serviços profissionais, consultores, advogados, cirurgiões, serviços de massa, que aí são serviços específicos, tá? Que vão depender da necessidade do cliente. Por exemplo, uma cirurgia não é padronizada. Cada cirurgia ela é estudada pelo cirurgião. Cada diagnóstico ele é diferente de paciente para paciente, ou não é? Não existe uma fórmula mágica. Embora muitas vezes vão dizer, quando a gente vai no posto de saúde, a fórmula é mágica, porque ele olha para a gente e já dá um remédio. Muitas vezes infelizmente é assim, né? Mas em processos mais que exigem um diagnóstico mais preciso,
serão solicitados exames, será feito a análise com base nesses exames, e é muito individual. Então, são serviços personalizados. Os serviços profissionais são assim. A mesma coisa advogados, né? A gente vai cada um vai com o seu problema no advogado para tentar resolver. Então, cada ação ela é específica para uma determinada pessoa, tá bom? Depois aqui os serviços de massa, por exemplo, o exemplo é supermercados, rodovias, aeroportos. É uma prestação de serviço, tá? Mas ela é em massa, para uma grande quantidade de pessoas. Depois, loja de serviços. As lojas de serviços podem ser bancos, escolas, lojas ou hotéis, tá? São lojas de serviços. Encontram-se entre os serviços profissionais e os de massa, pois são caracterizados por níveis de contato com o cliente, customização, volumes de clientes e liberdade de decisão, tá? Então, ou seja, por exemplo, aqui a gente pode tem uma forma de organizar a prestação desse serviço nas escolas, né, por turmas. Existe um número específico de alunos por turmas. Tá? Esse número é adequado de acordo com a capacidade da sala de aula, por exemplo, o número de pessoas que cabem na sala de aula, da estrutura. Tá? Também existe um número calculado, né, de professor por aluno, porque não tem como um só professor atender 100 crianças, tá? Teria que ter no mínimo dois, ou 3 professores, para atender, de fato, as necessidades dessas crianças, né? Na universidade, por exemplo, a gente define o número de classes, né, por tamanho mesmo das salas de aula, que comporta, tá, pessoal? Então, basicamente, essa aula não é a aula sobre isso aqui, tá? Eu estou só mostrando aqui, relembrando aqui uma aula que já foi dada, já estava aqui para vocês lá do dia 22, mas para quem não assistiu, também para contextualizar com o que eu estou falando aqui para vocês, tá? Para vocês terem noção da complexidade que exige, né, o processo produtivo. A empresa como um todo é extremamente complexa, quando nós vamos colocá-la no papel. Isso a gente está vendo lá em empreendedorismo, quem fez empreendedorismo comigo, ou quem fez empreendedorismo sabe. Tá? Montar um plano de negócio é extremamente complexo, não é simples. Exige uma série de percepções. Começamos lá com Design Thinking, por exemplo. Tá? Design Thinking, Business Model Canvas, que nos permite ter uma visão mais abrangente da organização, mais específica do produto que eu vou trabalhar, e a partir disso eu elaboro o plano de negócio, que vai ter planejamento estratégico, que vai ter plano de marketing, vai ter plano financeiro, vai ter planejamento e gestão de operações. Então, eu preciso observar uma série de coisas que acontecem dentro da organização. Existe uma complexidade muito grande, e os processos são a mesma coisa. Eu não posso olhar o processo e olhar só ali assim, é só o que eu estou fazendo, o conjunto de atividades. Não, eu preciso verificar que o processo ele depende da entrega do meu fornecedor. Ele depende do contrato que eu tenho estabelecido com o meu fornecedor de entrega de matéria-prima. Ele depende do desempenho do meu profissional que está ali desempenhando a função. Seja ela a máquina, a manipulação de uma máquina, ou uma operação manual. Eu dependo da qualidade da matéria-prima para que o produto final tenha a qualidade que a empresa deseja para o seu produto. Então, eu tenho uma série de elementos que compõem esse processo que precisam ser observados. Muitas vezes, a otimização do meu produto, ela vai depender do arranjo físico. Ela vai depender do tipo de produto ou serviço que eu estou produzindo, do tipo de processo que eu vou estar utilizando, se é em manufatura, se é em serviço. Tudo isso vai envolver o meu processo, tá bom? Isso aqui era só para a gente dar uma relembrada e para eu contextualizar o que eu estou falando com vocês, tá? Para ficar mais real, né? Para não ficar só no campo das ideias. Nesse contexto, pessoal, a gente teve aqui, então, né, voltando aqui para o mapeamento de processos, a gente conseguiu perceber como é que acontece, então, a melhoria contínua, de fato, né? Era isso aqui, então. Também pode ser feito assim, tá, pessoal? Somente pelos símbolos, tá? O símbolo e aqui é a descrição da atividade, é um exemplo também, tá? De mapeamento de processo. Mapeamento de processo. Ter bem claro o que é mapeamento, o que é fluxogramação, tá? Alguns exemplinhos, então, eu coloquei para vocês aqui, para vocês verem. E pode ser feito assim, pode ser feito por número de atividades, pelos símbolos. Olha, vejam que aqui tem a distância percorrida quando eu tenho deslocamento, ou seja, quando eu tenho transporte dentro do meu processo. Aqui eu tenho 3 metros, aqui eu tenho 7,5 metros e aqui eu tenho 10,5 metros. Tá?
Eu tenho a abertura do meu processo, o início dele, e tenho o final. E no meio, eu tenho todas as atividades, a descrição dessas atividades, escritas por símbolo, tá? E numeradas também. Então, essa é a forma. É algo complexo de fazer, pessoal? Mapeamento de processos é algo complexo de fazer? O que vocês acharam? Me fale. Vocês conseguiram entender essa lógica aqui? De diminuição, de melhoria do processo? Isso que é importante, tá? Se alguém escreveu alguma coisa no chat, ninguém escreveu nada, não. Bom, retomando, então, vamos para o que é da nossa aula de hoje mesmo, né? Porque eu fiquei aqui só falando das outras para a gente não perder o fio da meada. Tá? Por isso que estou retomando essas aulas aqui, tá, pessoal? Então, aqui, na nossa aula de hoje, também aqui eu queria falar um pouco sobre essa aula aqui, que é ferramentas de modelagem e gestão, mas não vai dar tempo, porque já são 8h43. A gente deixa para outra oportunidade. Então, na verdade, aqui é mais para a gente ver, né, a importância da fluxogramação. São seis slides mesmo, mas eu vou passar. Vamos para a nossa aula de hoje, então, pessoal, que é sobre como desenhar um fluxograma, tá? Essa aula aqui foi sobre mapeamento de processos, tá? Como fazer um mapeamento de processo ou diagrama de processo, que foi o que a gente acabou de ver. E nós temos também o fluxograma, tá? O fluxograma, eu já deixei o link para vocês aqui, que é onde vocês vão trabalhar para elaborar o exercício avaliativo 2, tá? O link para o site, eu já abri aqui, tá? Esse site aqui. Eu até vou entrar de novo aqui. Não precisa fazer cadastro nem nada. Dá para fazer cadastro, mas não precisa, tá? Pode usar sem fazer cadastro. Então, vocês vão digitar draw.io. Tá? Ele vai abrir aqui, ó, Flowchart Maker. Vão ou criar um novo diagrama, tá? Ou abrir um diagrama que já existe. Você pode ter um desenho pronto já. Então, eu vou fechar aqui, posso fechar, ele já abre aqui. Ele vai abrir esta área de trabalho. Em que, pessoal, eu tenho aqui, vejam, diversos desenhos, notações de modelagem já prontos para eu inserir no meu fluxograma, tá? Então, por exemplo, aqui eu tenho, eu vou iniciar, né, lá na notação de modelagem, iniciar é um elipse, tá? É um círculo achatado. Eu clico aqui e ele vai abrir aqui. Eu vou posicionando ele. Eu não preciso me preocupar com o tamanho do meu fluxograma, tá, pessoal? Por quê? Porque ele vai ampliando, ó. Na medida em que eu vou fazendo, eu vou inserindo desenhos aqui no meu, vou inserindo notações, símbolos, vou inserindo símbolos aqui no meu fluxograma, ele vai desenhando, ele vai ampliando para cima ou para baixo. Não tô chegando direito. Por causa da luz, o reflexo do eu posso colocando para cima, para baixo, tá? Posso fazer fluxograma na horizontal, posso fazer na vertical, posso inserir aqui, ó, um fluxograma em raias, eu insiro uma tabela e amplio ela, e posso fazer um fluxograma em raias, normalmente assim, né? Fluxograma em raias. E aí eu vou inserindo as minhas notações aqui dentro. E vou desenhando meu processo a partir de cada etapa que eu tenho que percorrer aqui dentro, tá bom? Como é que eu faço, pessoal? Eu clico, né, e ele vai aparecer aqui, eu vou posicionando esses símbolos aqui na minha área de trabalho, vou ter que linkar esses símbolos, né, porque lembrem, eles têm, no fluxograma, eles são interligados, são interconectados, e é isso que dá o entendimento da etapa a seguinte, que tem que ser tomada. Então, normalmente, eu vou inserir uma seta, essa seta aqui eu vou posicioná-la. Aqui eu só venho aqui, clico aqui, ele vai fazer a seta para a próxima, tá? Ó, venho aqui, clico em cima e ele já posiciona aqui. Se eu quiser fazer uma seta para cima,
Eu venho aqui, ó, ele vai abrir aqui o espacinho da seta, eu clico nessa seta azul. E aí ele vai abrir aqui qual fluxo, qual notação que eu quero. Ah, eu quero uma tomada de decisão, que é um losango. Então, eu clico aqui no losango. Aqui eu tenho uma tomada de decisão, certo? Ah, mas a tomada de decisão, normalmente, ela vai exigir duas tomadas de decisão, sim ou não, ou produto A, produto B, tá? Então, eu vou ter que sempre abrir duas abas para o processo de decisão, sim, não. Ou produto A, produto B. Ou caminho A, caminho B, máquina A, máquina B. Tá? Normalmente o processo de tomar decisão, ele vai envolver isso. Se eu tenho só uma opção, eu não tenho tomada de decisão. Correto? Então, para eu ter a tomada de decisão, eu preciso ter duas possibilidades. A partir dessas possibilidades, eu posso ter caminhos diferentes. Por exemplo, se eu escolhi o produto A, talvez eu otimize meu caminho, meu processo, né, se eu escolher o produto A. Ou, se eu escolher o B, ele se torne mais longo. Tudo isso vai depender daquilo que vocês estão observando aqui, nesse fluxograma, tá? E dentro disso, pessoal, vocês vejam aqui que é general, né? Que é o geral. Esses aqui são desenhos de notação geral. Tem até um homenzinho, que é uma pessoa. Normalmente vai ser aqui o ator, né? Que pode ser o colaborador, pode ser o posicionamento dele, pode ser normalmente a gente utiliza quando envolve processamento manual, tá bom? Então a gente vai utilizar aqui o símbolo da pessoa. Depois eu tenho aqui outros tipos de notação, ó, notação miscelâneos, que a gente chama, né, que é essa daqui, que aí vai ter diferentes outros desenhos, que não são tão usuais, mas aí vai depender, claro, né, do tipo de fluxo de empresa que vocês estão trabalhando. Normalmente a gente usa muito esse aqui para engenharia civil, tá? Depois aqui a gente tem o avançado, que aí tem ou envolvem outros símbolos, tá? Cada um desses símbolos, normalmente eles vão ser mais ou menos parecidos, mas sempre vão querer dizer a mesma coisa. Depois aqui também temos outro basic, que também vai trazer outros desenhos, tá? Que não são tão usuais, mas tem, aqui é uma ferramenta que tem aqui disponível, tá? E tem muitos outros tipos aqui, tá, pessoal? Mas a gente vai usar o básico, tá? Nós vamos usar o básico. É esse aqui, é o geral, é o general, tá? É para fazer os fluxogramas. Então, eu vou tá, eu ia mostrar para vocês como baixar, tá, pessoal? Como baixar aqui. Eu venho aqui e clique aqui para salvar. E aí eu vou pedir para salvar lá na minha área de trabalho. Tá? Vou colocar um nome. Vai ser fluxograma A. Salvar. Vamos ver se salvou. Ele salvou aqui, pessoal. Só que ele salvou num arquivo para abrir na internet. Mas eu queria que ele salvasse em PDF. Ele salva em PDF e também salva em foto, em formato de foto. Deixa eu só ver aqui, retomar como é que ele faz. Em bitmap que ele salva. Eu deveria ter selecionado aqui. Editável em bitmap. Normalmente você salva em formato editável, porque aí o editável vocês conseguem depois, se quiserem abrir e editar de novo, bom, não precisa fazer todo ele de novo, tá? Aí vamos de novo aqui salvar, fluxograma, salvar. E aí eu tenho então aqui nos meus documentos o fluxograma em bitmap. Tenho dois formatos aqui, ó. Tem o drywall, que é abrir direto ali na internet, né? Ou fluxograma em bitmap. Vejam aqui, desenho. Certo, pessoal? Só que tem alguns pontos interessantes aqui. Claro, isso aqui é só para mostrando para vocês como salva. Mas tem alguns pontos interessantes aqui do preenchimento desse fluxograma.
tá? Isso vai depender se ele vai ser um fluxograma linear, que nós tivemos uma aula sobre isso, né? Se ele vai ser linear, se ele vai ser em raias, qual vai ser o tipo de fluxograma que eu vou adotar para meu processo. Então, aqui, observando que eu normalmente vou escrever, tá? Então, eu coloco texto, eu vou escrever qual é a etapa que está acontecendo aqui, eu vou escrever aqui dentro, tá? Por exemplo, aqui vou colocar aqui, ó, é o início do processo. Normalmente, o início do processo vai se dar com a chegada da matéria-prima. Início do processo. Vou escrever início, né? Vou escrever chegada da matéria-prima. Depois, nós vamos separar a matéria-prima, texto de novo, separar a matéria-prima. E assim, pessoal, eu vou construindo o meu fluxograma. Tem outros elementos que eu também posso inserir aqui, que é, por exemplo, o tempo de processo, o tempo, né, despendido para fazer cada etapa do processo, e também posso inserir aqui também os custos de cada etapa do processo. Como é que eu faço isso? Normalmente eu já vou ter esses valores, tá? Ou vou calcular esses valores, vocês no caso vão ter, não sei, acho que ainda eu vou mudar a atividade que teve do ano passado para esse ano, então vou colocar um vídeo ali para vocês de um processo produtivo de uma fábrica de alimentos. E aí vocês vão ter que fazer o desenho com base nesse vídeo, tá? Essa vai ser a atividade 2. Mas calma que eu vou dar bastante tempo para vocês fazerem, tá? A atividade, ela tá para semana que vem, mas o tempo de execução e entrega dela vai ser mais longo, não se preocupe. Então, aqui, eu vou inserir, normalmente eu insiro, por exemplo, a separar a matéria-prima vai dar, normalmente ela tem a duração de 12 minutos. Então, vou botar 12, 002 pontos, 12 minutos. E ela vai aqui embaixo. Tá, mas eu quero inserir o custo também. Bom, então eu insiro também o custo. Aqui fora do quadradinho, não é tudo dentro, tá? Dentro do símbolo é somente a tarefa, a atividade. Dados extra, ou seja, esses outros dados que a gente está acrescentando aqui, que são importantes. Por quê? Porque normalmente o colaborador precisa saber que ele tem 12 minutos para fazer a separação do material. Ele não pode demorar meia hora para fazer isso, tá? Então tem um tempo específico para executar essa tarefa. Porque senão eu desestabilizo todo o meu processo. Ora, eu tenho máquinas lá esperando para fazer essa manutenção. Eu tenho para fazer, né, para fazer o processamento dos meus produtos. Eu tenho produtos diferentes para fazer o processamento. Se eu demoro mais tempo aqui, vai atrasar toda a linha de produção. Se eu tenho um sequenciamento de tarefas, eu tenho um produto A, produto B, produto C para fazer. Eu não posso ficar demorando muito. Então, tudo isso precisa estar sincronizado, tá? Por isso a gente faz a gestão de processo. Aí eu tenho aqui o custo. O custo é uma informação importante? Muitas vezes é importante, vai depender de quem vai estar olhando. É o supervisor? Para o executor não faz muita diferença, mas para o supervisor ou para alguém que vai fazer a gestão de tudo isso, é necessário ter esse registro, tá? Então, digamos que separar a matéria-prima aqui vai envolver custo de mão de obra, de matéria-prima. E todo esse custa em torno dessa etapa de 12 minutos, custa R$150. É aqui que vai essa informação. Certo, pessoal? Então, vejam como é que eu vou estruturando o meu processo. Vai ter etapas que não vai ter custo. Mas se for a etapa da armazenagem, por exemplo. Ah, não, a armazenagem, ela tem um custo. Vejam que a armazenagem é um triângulo invertido, né? Nós já vimos lá. Então, aqui no final do meu processo produtivo, eu vou ter a armazenagem. Então, essa armazenagem aqui, pessoal, ela tem um custo. O tempo que o meu produto final acabado, ele vai ficar aqui na armazenagem, tem um custo para a empresa. Vai depender do peso que tem esse produto, vai depender do custo em si da matéria-prima, que vai estar aqui alocada nesses produtos acabados. Vai depender do tempo que ele vai ficar armazenado e não vai ser logo distribuído, né? Vai ser distribuído para os canais de distribuição. Tudo isso está incluso
ou vai ter que estar incluso no preço final do meu produto. Por isso que eu não posso produzir 1.000 unidades da A, 1.000 unidades da B e 1.000 unidades da C, porque eu vou ficar com esse produto aqui armazenado, eu não vou distribuir ele logo. Então, a lógica é eu sempre produzir aquilo que que eu já tenho como demanda, que eu já vou entregar em seguida, para não ter que ficar gerando custos aqui no final do meu processo produtivo. Correto? Então, tudo isso a gente tem que observar quando vai construir o nosso fluxograma, quando vai fazer a melhoria do processo, tá bom? Eu tenho aqui o que é a atividade, eu tenho o tempo de execução dessa atividade e eu tenho o custo dessa etapa da atividade. Lá no final, quando eu tiver o meu fluxograma totalmente pronto, eu vou ter o custo total do meu processo produtivo. Eu vou ter o tempo total do meu processo produtivo. Eu vejo o quanto essa informação ainda é importante. E isso se faz cronometrando mesmo. Estando ali junto do chão de fábrica, um cronômetro, vai ali cronômetro, a etapa todo o processo. Ou faz a observação de longe, né? Porque normalmente, para não causar efeitos que vão alterar os resultados dessa medição aqui, desse tempo, muitas vezes, quando tem uma pessoa ali, bom, se eu sei que eu estou sendo observado, eu vou trabalhar diferente, muitas vezes. Isso é comprovado cientificamente, pessoal. Isso é teoria das relações humanas. Lá de Elton Maio, lembram de Elton Maio, da teoria das relações humanas? Em que ele foi observar lá as indústrias de Hawthorne, em que ele observou que as pessoas elas tinham um comportamento diferente, porque elas sabiam que estavam sendo observadas. Então, o desempenho delas era diferente, não era o real, não era aquilo que acontecia no dia a dia das organizações. Então, a mesma coisa aqui. Quando eu for fazer essa gestão de processo, quando eu for fazer esse diagnóstico de processo, que eu vou lá, que eu vou medir quanto tempo demora para fazer a atividade, eu preciso usar muitas vezes técnicas de observação que não vai ser direta, ou talvez seja uma observação indireta. Na engenharia de produção, normalmente eles colocam, isso tem um nome, né, que é, não lembro agora o nome, é uma técnica que eles utilizam de observação. Então, ele fica uma pessoa mesmo parada ali no meio do processo produtivo, observando. Só que, claro, isso é algo muito... A engenharia é muito fria, né? Ela não tem essa questão da relação que nós temos com a administração, por exemplo. Ela vai entender aspectos mais sociais, aspectos do comportamento humano. Então, isso eles fazem. Agora, tive relatos de colegas meus do doutorado, que eles dizem, que trabalham na Randon, ele disse que tem um dia que o profissional, que o engenheiro vai lá observar. Daí ele fica parado lá no meio do processo produtivo. Normalmente eles colocam uma cadeira, às vezes até eles colocam uma cadeira, isso faz parte do método em si, eles colocam uma cadeira para o engenheiro sentar e ficar escrevendo, observando e escrevendo e anotando os processos produtivos e tudo que está acontecendo, cronometrando. Só que isso é muito, posso dizer até que hostil, né, pessoal? Nós estamos falando em relações, nós estamos falando, por exemplo, em RH, vocês devem ter visto, né, da humanização do trabalho, desses aspectos, claro que como eu vou dizer a vocês, são ciências diferentes, né? A engenharia da administração, uma aponta muito mais para o lado das exatas e a nós estamos em ciências sociais aplicadas. Então, é nossa obrigação entender que eu não posso fazer isso. Isso é hostil com o meu colaborador. Isso é algo que não descaracteriza totalmente a humanização do processo de trabalho. Quando eu falo em humanização, né? Eu tenho que observar os aspectos da gestão do processo produtivo? Tenho, mas não dessa forma. Então, existem formas que nós podemos encontrar e fazer, tá, um processo mais humanizado. E aí, não perder as características, né, da qualidade do produto, da otimização do processo ainda assim, tá? Então, mas eu posso fazer essa observação para detectar de fato, né, quanto tempo demora cada processo produtivo. E verificar lá a matéria-prima envolvida para calcular, e aí vai envolver questões de gestão de custos mesmo, ver a quantidade de material que é empregada em cada etapa do processo produtivo e verificar o custo dessa matéria-prima. E o custo da mão de obra vai ser baseado no tempo, né, que esse colaborador vai trabalhar em cada etapa do processo produtivo, de acordo com a faixa salarial que ele tem. E aí vai envolver o custo hora-homem, que vocês devem ter visto lá, né, pessoal? Custo hora-homem, gestão de custos. Isso é muito importante, tá? Como essa etapa, ela chega no curso de vocês, ela vai envolver diferentes aspectos do que vocês já viram ao longo do curso, tá? Então, aqui, para gestão de processo, eu preciso saber de custo hora-homem e custo de matéria-prima. A custo de matéria-prima, lembram lá? O custo de matéria-prima vai envolver
custos diretos e o CIF, que é custos indiretos de fabricação. Os custos diretos vão o valor total daquela matéria, do custo daquele objeto ali. Pode ser matéria-prima, seja o que for. E os custos indiretos são passíveis de rateio. Por exemplo, a luz, que vai estar sendo utilizada naquela etapa do processo produtivo, tá? A depreciação da máquina que está sendo utilizada, isso vai ter que ser feito um rateio sobre o número de produtos produzidos nessa série, né? Ou seja, nesse processo aqui, tá? Nesse lote de produção. Certo? Então, tudo isso a gente vai construindo, né? Agora vocês já estão no sétimo semestre, a gente já tem que ir construindo uma ideia do todo dentro da organização, né? E que eu preciso entender um pouco de custos, eu preciso entender um pouco ali do processo produtivo, para conseguir entender como é que funciona o meu processo, tá? Da mão de obra, desempenho de mão de obra, tá? Relações humanas também, a questão da humanização do trabalho. Não é porque é um processo que ele precisa ser mecanizado, que eu preciso tratar meu colaborador como uma máquina, não, ele é um ser humano, e eu preciso entender que esse processo precisa se adaptar a esse ser humano, e aí vai entrar a questão da ergonomia, que é uma das nossas próximas aulas, tá? O uso de EPIs, que é o uso de equipamento de proteção individual, ou equipamento de proteção coletivas, que são os EPCs. E nós vamos tratar sobre isso nas nossas próximas aulas, tá? Então é isso, pessoal, na nossa aula de hoje, tá? 9 horas, eu acho que foi tranquilo. Foi uma aula para a gente entender como é que funcionam esses fluxogramas, como é que eu faço um fluxograma, como é que eu faço um mapeamento ou diagrama de processo, qual é a diferença que existe entre eles, tá bom? E é a mesma lógica aqui que a gente utilizou ali no mapeamento, vamos utilizar na fluxogramação. Eu vou fazer um desenho inicial com todos os dados que eu preciso, depois eu vou observar e ver os gaps, né, ver as lacunas, fazer um novo desenho mais otimizado, com as adequações necessárias que eu preciso, seja de uma máquina, seja de um corte de uma etapa do processo ali, que normalmente vai exigir uma readequação. Certo, pessoal? Alguém ficou com alguma dúvida? Alguém quer perguntar alguma coisa sobre a nossa aula de hoje? Ana Patrícia, eu entendi. Ficou claro, Ana? Tu conseguiu entender como fazer ali? Na verdade, era uma aula mais para a gente ver entender como fazer, né? Qual vai ser o trabalho? Vai ser isso. Eu vou. Eu queria fazer algo diferente, mas não vai dar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou colocar duas situações, problemas para vocês, tá? E eu vou colocar um vídeo com o início da resolução do problema, tá? Dos dois problemas. Então não se preocupe, vai ter tudo explicadinho ali. Já vou colocar para vocês agora. Eu tava em dúvida, não tinha colocado ainda, porque eu queria refazer a atividade, mas aí eu vou acabar deixando a mesma que eu fiz nas últimas disciplinas, no caso do semestre passado. São duas situações problemas, tá? Eu já vou abrir para vocês aqui, então, já que vai ser a mesma, eu já vou abrir para vocês, a gente já explica. Deixa eu só achar aqui, pessoal, pera. Vou deixar aí. Tá aqui. Eu só mostrar para vocês, né? Não adianta eu abrir e não mostrar. Bom, aqui, pessoal, ó, este aqui é o exercício. Ele é em grupo, tá, pessoal? Em grupo de até 4 pessoas. 4 pessoas, tá? Ele traz duas proposições de fluxograma. O primeiro é muito simples, é como fazer um churrasco, tá? Pense em uma situação cotidiana que vivenciamos seguidamente, fazer um churrasco. Agora, sistematize todo o processo, desde a concepção da ideia ou motivação para fazer o churrasco, convite para os amigos, compra da carne e bebidas,
escolha do local, som, decoração, data da reunião, roupa que vai vestir, acontecimento do evento, limpeza do local após o evento, tá? Cada informação deve ser detalhada em um fluxograma linear simples. Tá lá na aula, tem uma aula sobre isso, tá? O que é um fluxograma linear simples? Sendo que este deve conter no mínimo 2 processos de tomada de decisão, que é o triângulo, que é o losango, né? Então, tem que ter 2 processos de tomada de decisão, podendo este ser horizontal ou vertical. Aí vocês que vão escolher, se querem fazer só horizontal, se querem fazer vertical, se querem fazer os dois ao mesmo tempo, um pouco horizontal, um pouco vertical. Aí vocês é que sabem, é livre. Tem que só ter 2 processos de tomar decisão, é obrigatório, tá? Ter 2 processos de tomar decisão. Lembrem que o processo de tomar decisão, ele não termina nele mesmo, ele precisa dar seguimento dentro dentro do fluxograma. Eu preparei tem um vídeo que mostra como fazer isso aqui, tá? Depois, agora a situação é outra. Imagine que você tem uma padaria e confeitaria e recebeu uma encomenda de 1000 brigadeiros gourmets. Primeiro, estime os custos da mão de obra em cada etapa do processo e também os custos da matéria-prima e embalagem que precisará para cumprir a encomenda. Depois, elabore o fluxograma de processo em raias, desde o momento do pedido do cliente, passando pela compra e seleção dos ingredientes, processo de cozimento, embalagem, acondicionamento, até a entrega do produto para o cliente. Estime uma quantidade de tempo necessária para cada etapa do processo, bem como os custos de cada etapa do processo para a empresa. Esses valores devem constar no fluxograma, que foi o que eu expliquei hoje, mas também tem um vídeo que explica como fazer isso aqui, tá? Então é isso, pessoal, essa é a atividade, tá? O grupo de até 4 pessoas, para vocês entregarem 2 fluxogramas, um linear simples do churrasco e o outro de ingredientes, tá? Mas eu vou dar bastante tempo para vocês fazerem isso, tá, pessoal? Deixa eu ver aqui. No nosso Moodle, o exercício avaliativo, no nosso Moodle, o exercício avaliativo, ele tá para, deixa eu ver aqui, para o dia 19/8, que é semana que vem, né? Semana que vem. Mas não vai ser para semana que vem. Vou dar aqui, já vou combinar com vocês, ó. Ele tá para semana que vem, mas eu vou colocar até o dia 2. Eu ia colocar até o 31, que é até o final do mês. Mas para fechar nossas aulas, vou colocar até o dia 2 para vocês entregarem esse exercício avaliativo, tá? Para vocês terem bastante tempo de fazer, assistir os vídeos. Eu vou colocar aqui no exercício vídeos da execução. Pessoal, olha só, semestre passado o pessoal nem assistiu os vídeos. Estava me perguntando como fazer, sendo que eu fiz um vídeo. Vocês não têm culpa disso, claro, com certeza, mas estou explicando, né? Porque pode acontecer. O pessoal me perguntando como é que eu faço. Tem um vídeo, vou colocar um vídeo aqui para vocês, eu executando o exercício até uma certa etapa, tá? Então, tem aqui como fazer o exercício, não até o final, mas até uma certa etapa, dando uma noção de como fazer o exercício, sim, tá? Então, também a questão dos custos, tá, pessoal? De como vocês têm que fazer os custos. Para quem não lembra, para quem não viu isso em gestão de curso, tá? Como calcular os custos da hora homem, como calcular a matéria-prima, tudo isso, tá bom? Mas vocês não precisam usar valores exatos, tá? Não se preocupem, não vai ter um valor certo para isso, tá? É um valor estimado. Bom, se vocês vão usar 10 latas de leite condensado, vão usar chocolate, quanto é que custa cada uma dessas coisas? Quanto que isso vai dar em cada etapa do processo? Tempo de cozimento, não sei qual é o tempo de cozimento. É um tempo estimado, tá, pessoal? Calmem, é um tempo estimado. E vocês vão ter ali para colocar, mais ou menos. O importante é vocês saberem onde colocar as informações. Porque lá vocês vão estar trabalhando lá nos empregos de vocês, vão ter que fazer uma gestão de processo, não sabem nem onde colocar os números. Então, aí lá vocês vão ter que ter os números exatos, né? Os números certinhos. Então, mas vocês já vão saber onde escrever isso dentro do fluxograma. Tá bom? Então, a nossa aula vai ser sobre isso. Aí, vou dar para vocês prazo até o dia 2 de setembro, para vocês fazerem e entregarem o exercício avaliativo 2, tá? Vai ter bastante tempo, trabalhem em grupo, entre 4 pessoas, vocês vão conseguir fazer, tá? Depois, pessoal, semana que vem a nossa aula é sobre metrologia, tá? É síncrona, tá? Já tá as videoaulas aqui, mas eu vou dar ela síncrona, assim mesmo, para a gente ter contato, né, pessoal? A gente precisa ter contato, vocês precisam
questionar, se vocês têm alguma coisa para perguntar, senão fica muito, muito, né? Vamos fazer um encontro síncrono semana que vem. Depois, pessoal, tem essa visita técnica virtual aqui, tá? Que eu já coloquei aqui para vocês. A visita técnica virtual é um videozinho bem curto, mas é para vocês assistirem e contextualizarem. Mas a entrega lá ainda. É lá, deixa eu ver, nem sei. Quando é que é a entrega aqui, ó. É lá no dia 13/9 também, ó. É um dia depois do. Eu acho que até vou prorrogar aqui, ó. Vou colocar no dia 10 de setembro, para não ficar, senão vocês vão dizer, ficou tudo amontoado, não sei o quê. Então já vou. Mas já tá aqui, vocês já podem fazer se quiserem, tá? É fazer um relato baseado nesse videozinho que já está aqui, da visita técnica. Aqui eu mesma fiz, é uma empresa aqui de Santana Livramento. O videozinho tá até, assim, não é maravilhoso o vídeo, né? Mas é uma visita técnica. Eu gostaria de ter feito ela pessoalmente com vocês, mas é inviável, né, em função da pandemia. Então, eu fui lá, gravei com o proprietário, gravei com a responsável técnica. Essa empresa até nem tá funcionando mais. Que eu soube da última vez, o senhor tinha entregue a empresa, porque ele não, agora em função da pandemia, ele não conseguiu, assim, manter ela, né? E aí, o que é lamentável, mas o videozinho tá aqui. Então, aí vocês vão assistir o vídeo e fazer um apanhado, assim, um relato sobre o que vocês perceberam nessa empresa, que nós estamos vendo na nossa disciplina em termos de processos. Tá? Tem que relacionar com o que a gente está vendo na nossa disciplina. Mas isso é lá para o 13 de setembro, para o 10. Vou colocar aqui para o 10 de setembro, tá? A aula, ela é do dia 3, mas a entrega do relatório, eu vou empurrar um pouquinho mais. Vou empurrar para o dia 15 de setembro, tá? Para vocês ficarem com bastante folga para fazer. Tá bom, pessoal? Para não ficar tão em cima, eu sei que vocês têm bastante coisa para fazer. Já dá para fazer, já dá para entregar quem quiser, tá? Já está aberta a atividade. Mas vou dar um prazinho a mais. Lembrando, tá, pessoal? Não deixem de fazer as atividades, porque elas contam como presença, tá? Para vocês. Eu não faço chamada, mas elas contam como presença. Tá bom? Então era isso por hoje. Já tem algumas aulinhas aqui, mas aí a gente vai fazendo ao longo do tempo. Aqui, ó, a aula sobre arranjo físico que eu falei para vocês, que nós vamos ter, que é muito importante para o entendimento da gestão de processos. E também aqui a aula sobre procedimento operacional padrão, que também é outra forma de fazer, né? O acompanhamento dos processos dentro da organização. E aí a gente tem bastante coisa para ver na nossa disciplina ainda, tá? Certo, pessoal? Era por isso era hoje. Deixa eu ver aqui. Sim, a visita técnica, ela é individual. Sim, ela é individual. Deixa eu ver, peraí. Eu vou até ver aqui para dar para vocês. Não, olha aqui, ó. Visita técnica virtual. Este trabalho pode ser realizado individualmente, para quem quiser fazer individual, não quiser fazer com ninguém, em dupla, trio ou grupo de no máximo 4 pessoas. 4 pessoas. Não peçam, 5 pessoas podem. Não, 4 pessoas, tá? Escreveram, porque eu já estou fazendo um trabalho em grupo e o pessoal, sempre pode mais um, pode mais um. Eu sei que teve uma disciplina que era 4 e ficou em 6 o grupo no final. Mas não vou mais fazer isso, é 4, tá? Escrever um relato com as palavras de vocês e no máximo 30 linhas, no mínimo 15, fazendo observações pertinentes aos processos produtivos implementados pela empresa de laticínio Santa Luísa. Tá? Pode ser individual, mas também pode ser em grupo. Isso vai depender de vocês, como vocês quiserem fazer. Tá? Da visita técnica. Certo? Mais alguma dúvida? Vamos ver se alguém tem aqui. Ô, professora, esse é individual? Sim. Não é individual. Todos são em grupo, tá? Quem quer fazer individual, pode fazer individual, não tem problema. Não é em grupo, é em grupo. Não. Só que se é em grupo, o ideal é vocês se juntarem para fazer, para dividir a responsabilidade, né? O ideal. Então, o exercício do diagrama, a entrega vai ser dia 2/9. Sim. Foi isso que eu falei para vocês, né? Sim. Vai ser dia 2/9 a entrega do fluxograma, tá? Manuela, dia 2. Certo? Ok. E aí, é isso, pessoal, tá? Eu vou colocar as datas ali. Leiam com cuidado, com atenção. Eu coloco as datas, eu grifo ali no Moodle para vocês. Só leiam ali, tá? Vou colocar bem grande ali a data da entrega para vocês. E tem bastante tempo ainda para vocês fazerem com tranquilidade. Tem os vídeos para assistir e tudo mais. Qualquer dúvida,
mandem mensagem. Não tenho visto, assim, ó, normalmente as outras disciplinas me mandam bastante mensagem, de vocês eu não tenho visto muita mensagem, tá? Talvez agora tem que fazer o exercício eu vejo. Me mandem mensagem, tá, pessoal? Se é sábado, se é domingo, se vocês estão fazendo exercício de noite, me mandem mensagem, não importa. Eu atendo, eu respondo assim que eu ver a mensagem, eu respondo para vocês, tá? Para sanar as dúvidas, para ninguém ficar com dúvida de nada, tá bom? Era isso então por hoje. Até a nossa próxima aula, que é semana que vem, tá? Tchau, tchau, pessoal. Eu que agradeço. Eu que agradeço a presença de vocês hoje, tá? Bom restinho de semana para vocês. Hoje já é quinta, né? Bom fim de semana para vocês já, praticamente. Tchau, tchau, pessoal. Não deixem de me procurar, tá? Não deixem de me procurar. Até mais.